Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Conara 2018, o Congresso Nacional da Reparação Automotiva. Hoje eu estou aqui com o Almir Estrela, do Contador Agora. Muito obrigada pela sua presença, Almir. Obrigado, é um prazer falar com a sua audiência. Por favor, Almir, conta um pouco da sua história e logo em seguida fala do assunto que tanto temem as oficinas mecânicas, esse relacionamento com o contador e entender onde eles podem economizar. Tem algumas questões também aí, né? Algumas questões de normativas, de guias, de emissões que pode ajudar as oficinas aí no dia a dia a entender melhor essa área que é um pouco mais burocrática para a gente. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, para começar, que bom que a gente tem a oportunidade, Bárbara, de estar mais perto do empresário, do empreendedor. Porque muitas vezes o empreendedor já chega no contador com problema, com guia atrasada, com imposto, com multa. Então, esse evento é uma grande oportunidade da gente estar na tomada de decisão, de estar ajudando ao seu público, aos mecânicos, a todo mundo que vive aí nesse ecossistema, a desenvolver um melhor planejamento, tanto tributário, tanto de fluxo de caixa. E eu vou falar aqui de dois fatores aqui que a gente entende que é um risco muito grande para o empresário. Bem, eu sou contador de formação, eu tenho uma empresa, uma startup que une contadores e empreendedores, e eu atuo na tomada de decisão dessas pequenas empresas aí há quase 10 anos. E um problema que é recorrente primeiro ponto, principalmente em oficinas mecânicas, tá? O empresário, o empreendedor, o mecânico que está ali no dia a dia, ele mistura a conta pessoa física com a conta pessoa jurídica. O mesmo cartão de crédito que ele sai no final de semana com a família, que ele paga uma conta, um restaurante, é o mesmo que ele paga o fornecedor na segunda-feira. Qual que é o problema disso? Do ponto de vista contábil, o problema é que a gente não consegue mensurar o que de fato é lucro e o que de fato é custo da empresa. Porque quando você mistura as duas contas, a gente nunca sabe de verdade qual é o resultado da empresa. E o empresário que não sabe seus números, ele não conhece a sua empresa. Então, o primeiro ponto, a primeira dica que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo separe suas finanças. Separe o que é despesa particular sua, da sua família, do que é despesa da sua empresa. Uma dica, abra duas contas correntes separadas. O que for da empresa, se você faz todas as movimentações da sua empresa, não mistura. O que for da sua conta pessoa física, você faz as movimentações como pessoa física. Um outro ponto importante da gente falar é que é o seguinte: muitas vezes o empreendedor ele faz essa mistura de pessoa física com pessoa jurídica e não sabe como retratar isso à contabilidade. A contabilidade muitas vezes pega esses dados e fica uma confusão ali. O que eu sugiro para todos os empresários? Chega no começo do mês ou no final do mês, quando for fazer o balancete do que deu do resultado da empresa, tira uma pequena parte como capital de giro. Esse capital de giro você deixa caixa na empresa ou você deixa na sua conta. Tudo bem que você deixa na sua conta pessoa física se você precisar, mas o importante é que você saiba que, exemplo, tirei R$1.000 no final do mês, deixei na minha conta pessoa física como um capital de giro ali, porque aí você deixa um cartão na empresa, um cartão fica com você. Mas saiba separar o que é empresa e o que é pessoa física. Isso, Bárbara, cai no segundo ponto. O empreendedor que ele não fatura, ou seja, eu vou na sua oficina mecânica, você arrumou meu carro, eu te paguei no cartão de crédito ou de débito, se a sua maquininha de cartão foi em nome da sua pessoa física, você paga até 27,5% de imposto. E muitas vezes o empreendedor acha que se ele não tirar nota fiscal, ele está ganhando. Na verdade, ele está perdendo, porque se a fiscalização bater, você vai ter que pagar sobre aquele serviço meu 30%, quase 30%. Se você emitir nota fiscal, se a sua maquininha for CNPJ e você me emitir a nota e tudo, você vai pagar de 4% a 6%. Olha só para você ver, né? Como que é importante ter essa informação, Almir? E eu percebo que às vezes, vão burlar tudo, vão deixar escondido tudo, porque, olha, ele está gastando mais dinheiro sendo informal e ainda pode levar uma multa, né? Do que sendo formal. Exatamente. Você falou da multa,
importantíssima. A multa dá mais de R$60 mil, muitas vezes. Porque se a Receita Federal entender que a sua empresa, na hora de pagar, você está usando uma maquininha pessoa física, isso configura diversas infrações e a multa pode chegar até R$60 mil. Fora os impostos que você vai ter que pagar retroativos, fora multa e juros. Então, quer dizer, se andar certo, se andar na lei, no Brasil é muito melhor. Porque se você infringir a lei, se você começar a cobertar receita, vai ser muito pior para você. Existem formas contábeis, que eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, que é muito importante que o empresário consegue fazer no dia a dia para ele pagar menos imposto e que são legais. Uhum. Existem muitas formas legais de se pagar menos imposto. Encobrir receita, deixar de declarar uma receita, vender e não informar, isso nunca é um fator positivo. Muito pelo contrário, ele é negativo, ele vai atrair fiscalização para o seu negócio, você vai tomar multa, você pega uma multa dessa de 60, imagina você no final do ano, aqui nós estamos aqui no final do ano, você recebe uma multa de 60, 70 mil reais. Como é que vai ser o balanço no final do ano? Você vai ter tido lucro ou prejuízo? Então são tipo de situações que o empresário tem que pensar antes de fazer qualquer tipo de ação que não seja legal. E sempre, Bárbara, converse com o seu contador. Uhum. Ele é a melhor pessoa ali para te orientar. E nas questões de KNAI, né? Se eu estou prestando serviço, eu também vendo peça. Como que é essa relação aí com o contador, emissão de nota? Certo. Em primeiro lugar, quando você vai abrir uma empresa, você tem que ter duas questões importantes. Você tem que discriminar para o seu contador tudo que realmente você presta serviço e tudo que você realmente vende, o que você faz de comércio e o que você faz de serviço. Por quê? Peças, principalmente no mercado, no setor automotivo, existem algumas... o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Serviço, ele tem algumas diferenças e tem algumas particularidades para o setor de autopeças. Então, você empresário que compra e vende peça, você pode se beneficiar de muitos benefícios fiscais e que se você não informar o seu contador... Se o seu contador não estiver ciente disso, você vai estar pagando imposto, na verdade, indevidamente. Você vai estar pagando imposto a maior do que você realmente poderia pagar. Por exemplo, se você compra produto em Minas Gerais e revende em São Paulo, porque aqui o seu evento é para o Brasil inteiro, correto? Isso, correto. Então, dependendo do estado que você tiver, ou do estado que você comprar a peça, do estado que você vender, tem uma série de benefícios fiscais que você pode aproveitar para o seu negócio e que simplesmente se você comprar sem nota, se você vender sem nota, você não vai aproveitar, você vai correr um risco à toa e não vai ter benefício nenhum. Uhum. E muda de estado para estado, porque no nosso caso, muitas pessoas compram pelo Mercado Livre ou compram em outro estado. Um fator importante que você mencionou do Mercado Livre é tomar sempre cuidado com a procedência dos produtos que você compra. Porque empresa, se você é uma empresa, você pode comprar do Mercado Livre, mas você tem que ter muito cuidado do fornecedor que você está comprando, principalmente nesse ramo que tem muita fiscalização de polícia em cima. Então você sempre tem que tomar muito cuidado e saber e pedir sempre nota fiscal ao seu fornecedor, a empresa que você está comprando no Mercado Livre. Se você estiver comprando de uma empresa, de uma pessoa física que estiver vendendo uma peça, uma roda de carro, qualquer peça que for, desconfie, não compre, porque se você for interceptador de uma peça, você não está sabendo, você comprou ali passivamente, mas todos os prejuízos vão vir em cima de você. Então, muito cuidado com isso, e se for comprar, sempre exige nota fiscal. Uhum. Tá, Almi, e conta pra gente uma dica, assim, que você falou que vai entrar mais nesse assunto, né? Que eles podem, de forma legal, né, já que eles estão buscando esse assunto, assim, para já começar certo a empresa deles, ou corrigir a empresa deles, das questões que tá vindo o E-Social e também das questões que legalmente ele pode usar a lei a favor dele e pagar menos. Legal. Tá, vamos falar aqui de 3 coisas, Bárbara. A primeira situação é a situação trabalhista. A legislação trabalhista é muito confusa. A legislação do Simples Nacional também é muito confusa. Então, o empresário ele tem que tomar muito cuidado quando for registrar um funcionário. Se você tem um funcionário que for registrado, por mais que a lei agora flexibilizou muitos dos tipos de contratos, qual que é o meu conselho número 1? Documente tudo, faça tudo da maneira mais correta possível. Se você tem um funcionário que é freelancer, siga as regras de freelancer.
Se você tem um funcionário que ele está contratado, ele é seu funcionário, você falou do E-Social, é muito importante, faça tudo que está dentro da lei. Por quê? Hoje, se um funcionário entrar na justiça contra você, a chance de você perder é muito grande, mesmo você estando certo. Então, a gente tem que tentar, o máximo, não tomar, nem não deixar, não se descuidar de nada. Então, a primeira coisa que eu faço, documente tudo. Não faça nada sem documentar com o seu funcionário. Registre a carteira, envie para o seu contador no prazo, pague as guias no prazo, tenha tudo muito documentado, guarde esses documentos, e sempre esteja próximo ao seu contador, porque se acontecer alguma coisa relacionado à lei trabalhista, se seu funcionário entrar na justiça, se seu funcionário se machucar na sua oficina, você está resguardado. O que acontece muito, principalmente a oficina mecânica? Coloca o mecânico lá como um parceiro que ele vai ganhar sobre o que ele produzir, mas não faz nenhum tipo de contrato. Então ele não é sócio, ele não é funcionário, ele é o que naquela empresa? Então, se a empresa está dando certo, ele vai ficar do seu lado, não vai reclamar. Mas quando começar a dar errado, ele vai cobrar os direitos dele. Então, vou trazer um mecânico aqui que vai ganhar sobre o que ele fizer, sobre o carro que ele consertar. Documente. Faça um documento, faça ele assinar que ele está de acordo com isso. Porque só assim você não vai ter problema nenhum trabalhista. Eu já vi casos, situações, uma situação real, de um sócio de uma empresa que não estava registrada no contrato social como sócio. Depois de 10 anos a sociedade acabou e ele levou a empresa na justiça como funcionário. E ganhou. Que isso. Então toma muito cuidado com isso. Documento. Se você tem um sócio, faz um contrato social, faz um documento, registra na junta comercial. Se previna. Eu queria te perguntar até uma outra coisa assim, sobre questões trabalhistas, que é uma dor do nosso mercado também, até pelo nível de maturidade dos próprios mecânicos, dos próprios reparadores. Tem algumas oficinas que o mecânico ele não vai exercer só a função de mecânico, ele vai ter que limpar o local dele de trabalho, talvez ele vai ter que lavar o banheiro dele, talvez ele tenha que organizar. E eu já vi algumas oficinas tendo problema contra isso, porque ele entrou contra a oficina porque estava lavando o banheiro. E hoje a oficina corrigiu, olha, no termo que ele assina, colocou isso como função dele também, de lavar o banheiro, além de ser mecânico, que ele cuida do ambiente que ele trabalha. Perfeito. A gente tem que pensar, tomar cuidado com duas coisas. Você tem que ter um quadro com todas as funções da sua empresa, o que cada um tem que fazer. Só que desde que isso não fuja da função realmente que ele tem no mercado. Então, por exemplo, você contrata um mecânico, você colocou que a função dele limpar o ambiente em volta dele, limpar onde ele trabalha. Ok, só que você não pode exigir dele que ele faça outras coisas, mesmo que tiver ao alcance dele. Você não pode exigir que ele lave um banheiro, por exemplo, porque o banheiro não é prerrogativa dele. Então isso aí tem que estar previamente combinado com ele, tem que estar assinado quando ele entra, que ele entende o objetivo, ele vai fazer. Mas principalmente, tome muito cuidado com isso, porque desvio de função, Bárbara, tudo bem, se ele é mecânico e ele lava o banheiro, ele vai ter um problema de desvio de função, mas não vai ser grave. Agora, se ele é um mecânico que ele abre e fecha a sua oficina mecânica, pode ser considerado um gerente. Ele pode exigir um salário de gerente. Olha só. Então, toma muito cuidado com o tipo de função que ele tem na prática e na teoria. Tenta alinhar os dois para que ele fique satisfeito, ele entenda o que ele tem que fazer, ele ajude sua empresa da melhor maneira que ele puder, mas principalmente que você se resguarde. Na verdade, essa conversa toda aqui é para tentar resguardar a oficina mecânica de qualquer problema, tanto fiscal quanto trabalhista. Bom, Almir, conta pra gente também sobre a questão, como que a oficina sabe que ela está tendo lucro ou não? Bacana, interessante. Primeiro ponto, Bárbara, que uma oficina tem que ter é registrar todas as movimentações bancárias, as movimentações que acontecem no dia a dia dela. Se ela tiver um sistema que ela faça esse caixa, tudo que entra, tudo que sai, perfeito. Se a oficina não tiver esse caixa, não tiver um sistema que faça, você pode comprar um livro caixa. É um livro onde você vai registrar todo o dinheiro que entrou e todo o dinheiro que saiu, certo? Depois disso, você vai ter uma noção o dinheiro que sobrar ali vai ser o dinheiro que não é um lucro, mas é um dinheiro que é o lucro do mês, mas a gente tem que saber se os impostos estão pagos, se os fornecedores do mês seguinte está pago, mas o principal é registre tudo no livro caixa. Se você não tem um livro caixa, registre tudo no seu sistema, mas você precisa registrar
100%. Você precisa registrar o transporte do seu funcionário, você precisa registrar aquela peça que você comprou no fornecedor que te entregou na moto ali rapidinho, para você mexer no carro do seu cliente. Você tem que registrar cada ação. E no final você vai ter que... Esse registro tem que bater exatamente com o caixa da sua empresa. Por isso que eu volto naquele assunto inicial. Se você misturar sua despesa fixa, sua despesa pessoal com a despesa da sua empresa, você nunca vai saber o que a sua empresa realmente lucrou. Outro ponto importante, falando de imposto e também de lucro, empresas do Simples Nacional, elas não pagam o imposto sobre o lucro. Elas pagam o imposto sempre sobre o que fatura. Então, se você faturou se você faturou 100 mil, você vai pagar o imposto sobre 100 mil. Só que no lucro presumido e no lucro real, principalmente, você paga o imposto sobre o lucro. Então, é muito importante que você saiba exatamente qual o seu lucro, porque o seu imposto vai ser sobre o lucro da sua empresa. Por isso que é importante você ter exatamente tudo muito bem documentado. E em casos de empresas do lucro presumido e do lucro real, tem uma questão do SPED. E o SPED são obrigações fiscais que a sua empresa ela tem que entregar como social ao governo para falar que a sua empresa, para falar justamente a movimentação da sua empresa. Se o seu contador ele faz uma informação e ele erra na informação porque você não deu ao seu contador as ferramentas necessárias, você toma multa, a sua empresa toma multa e principalmente, falando agora de E-Social, entrando um pouco no assunto que você me perguntou, o E-Social ele é o cruzamento de dados completo da sua empresa. Então, no momento que seu funcionário entra, a movimentação do seu funcionário dentro da sua empresa, a movimentação dele de saída, quer dizer, RAIS, CAGES, todas aquelas declarações que o seu contador faz para a Receita Federal, você vai ser obrigado a entregar através já é obrigado antes, separadamente, agora vai ser tudo integralizado no E-Social. E também nós temos os SPEDs. Então, a fiscalização, cada dia que passa, ela está prendendo mais as empresas, ela está fechando mais o cerco. Então é muito importante sempre saber exatamente, ter tudo muito bem documentado do que está fazendo. Uhum. Se você documentar tudo, mesmo que não documente da maneira 100% correta, já é meio caminho andado, porque sabe onde a gente dá para ver aonde que você está errando e tentar consertar. Agora, se você não documenta nada, a gente não consegue fazer nada. Eu costumo dizer que relatórios gerenciais é como se fosse um exame de sangue para o médico. O médico vê o exame de sangue e sabe a doença que você tem. A gente consegue ver o seu relatório financeiro e saber a doença que sua empresa tem. Mas se você não entregar para a gente um relatório financeiro, a gente nunca vai saber, o contador nunca vai saber o que você tem. Então é muito importante você documentar tudo que entra na sua empresa, tudo que sai, e só assim você vai ter uma visão e uma dimensão geral da sua empresa. Entrando mais um pouco a fundo nesse assunto, eu queria deixar aqui um conceito que é muito importante na hora de você saber o lucro que você teve da empresa. Muitas empresas pegam tudo que gastou, pega tudo que vendeu, depois diminui tudo que gastou, você tem ali o lucro. Ok. Só que é importante a gente diferenciar duas coisas. O que é despesa e o que é custo. Uhum. Por quê? Se você diferenciar o que é despesa e o que é custo, porque o que é custo? Custo é tudo aquilo que te custa para a atividade FII funcionar. Por exemplo, uma oficina mecânica, uma peça de oficina, uma chave de fenda. Ela é um custo quando você compra, porque sem ela você não trabalha. Então, a mão de obra do seu funcionário é um custo da sua empresa. Só que a conta de água e de luz é uma despesa. Porque se cortar a água ou a luz, claro que ninguém vai trabalhar no escuro, mas ela não afeta, ela não impacta tão diretamente assim o seu trabalho, o seu dia a dia, como um funcionário que atua diretamente na sua empresa desfavorece. Vou te dar um outro exemplo. Numa padaria, por exemplo, a farinha de trigo para fazer o pão é um custo. Uhum. A moça que fica no caixa recebendo o dinheiro das pessoas é uma despesa. Então, tenta ver no seu negócio o que é custo, separa o que é custo e o que é despesa. Porque quando você faz essa separação, você sabe se o valor que você está cobrando está abaixo ou não. Uhum. Porque se o valor que você está cobrando está muito perto da margem do seu custo, é hora de você aumentar o valor. Ou se você de repente entende que
O que está pesando para você é a sua estrutura, então é a sua despesa. Então você tem que saber aonde você vai cortar na despesa. Então é muito importante você saber esses dois conceitos, custo e despesa. Beleza, Almir. Tem mais alguma dica que você quer falar, que você quer passar para eles, assim, de impostos, tributos que podem sim fazer de maneira correta e sim vão economizar também, pode ir para o lado... Sim. Eu aconselho todo mundo quando começa uma empresa, entra como MEI, microempreendedor individual. E eu aconselho, se você tem uma oficina mecânica, se você está trabalhando com isso, entende que o MEI ele é para aquele empreendedor que fatura até 5 mil, 6 mil reais ali ao mês, tem um valor mensal. Se você sentir que ao longo do ano você vai estourar esse valor, eu te aconselho já abrir como uma empresa do Simples Nacional. Porque se você continua como MEI e você no meio do caminho, em junho, se você abre em janeiro, em junho, por exemplo, você já bateu aquela meta anual que você pode, você vai ter que pagar todos os impostos retroativos ao ano anterior. Então, o MEI é um barato que sai caro. Se você realmente estourar esse valor de faturamento, ele sai caro. Aí eu te aconselho a realmente abrir a empresa como Simples Nacional. Do mesmo modo, se a sua oficina já é mais robusta, se já fatura ali mais de 3 milhões e 600 ao ano, eu te aconselho a conversar com o seu contador, fazer uma análise tributária para saber se não vale a pena passar a sua oficina para o lucro presumido e para o lucro real. Então, uma análise tributária, principalmente nesse setor de autopeças, ela é fundamental, porque autopeças têm vários benefícios fiscais, igual eu disse anteriormente, principalmente a questão de ICMS. Então, é muito importante que você converse com o seu contador e saiba como alinhar isso com ele para você ter durante o ano uma boa gerência dos seus impostos, pague menos impostos, tenha mais lucro e mais prosperidade para essa oficina. Tá bom. Almir, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente no Conara. Terão mais palestras aí, por favor, continue com a gente. Deixa aí seus contatos, se eles também quiserem tirar dúvidas com você, se também quiser precisar tirar uma outra dúvida sobre o seu modelo de negócio, que hoje é um contador online, né? Tá trazendo esse serviço. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Foi um prazer falar para vocês, falar para sua audiência. Pessoal, nós temos uma plataforma de contadores especializados por segmentos de mercado. Então, nós temos diversos contadores no Brasil inteiro que são especializados em oficinas mecânicas, setor de autopeças. Se você precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser bater um papo comigo, basta entrar no site www.contadoragora.com e pode me mandar um e-mail também no almir@contadoragora.com, que eu vou ter todo o prazer de atender e de te ajudar, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.